Senhor. Eu gostei do tema de vocês desse ano, SEB de Deus, e tem a ver com temperamento também. Ué, como é que tem a ver com temperamento? Quer ver? Abre em Provérbios, logo que eu bati os olhos, eu falei, tem a ver com temperamento. Provérbios 24. O ano passado eu estive aqui, era o que qual era o tema? Eu vim mulher agraciada, né? Mulher? Não lembro mais. Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Resumindo, a última palavra descreve como que estava a situação daquele campo, em ruínas. Era uma pessoa que tinha tudo para estar colhendo, para estar com frutos, mas havia esterilidade e ruínas. E assim também é com a nossa vida, quando nós não nos conhecemos. É um desafio de Deus para nós nos conhecermos. E quando nós não deixamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, principalmente na alma, porque quando a gente se converte, nós deixamos Deus agir e nós buscamos a parte espiritual. Aí você começa a crescer espiritualmente, você passa por todos os processos, conversão, aí você passa pelo batismo das águas, você passa a conhecer mais de Deus, você vai para o batismo no Espírito Santo, e você começa a conhecer mais e mais de Deus, você recebe dons de Deus, você até entende que você precisa ter fruto do Espírito, mas toda a tua vida é focada espiritualmente. E de repente você se torna uma mulher meio que incoerente, porque é ungida, aqui na igreja dá frutos, tem ministério, as pessoas veem que a sua oração é uma oração de poder, que aquele cargo que te foi entregue, ele está sendo bem executado, você é fiel, mas quando você chega na sua casa, as pessoas que estão ao teu redor, elas não veem muita coerência. Eu estava falando sobre isso na quinta-feira, sobre a falta de coerência de pessoas que não deixam Deus trabalhar na alma. Porque quando chega em casa, aí os filhos e o marido veem essa falta de coerência, que é o lugar onde você se sente à vontade para deixar o teu temperamento do jeito que ele está, sem trabalhar. E aí e nós vamos ver algumas coisas que nós podemos fazer para deixar o nosso temperamento à vontade, e ele não pode ficar à vontade, ele precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. E aí que os filhos começam a ver que a mãe na igreja, ela é uma coisa, e em casa, não que ela seja hipócrita, mas na igreja ela se domina. Quando chega em casa, ela deixa a rédea solta, aí vem gritaria, aí vem todo tipo de incoerência, e é quando a nossa família fala, mas espera aí, e vem aquelas coisas em cima, mas você está mesmo na igreja? É isso que a tua igreja te ensina? Aí vem todas aquelas frases prontas, né? E você está me cobrando, mas você é desse jeito. Então, é dessa forma que nós nos tornamos pessoas sem fruto, em ruínas, com um campo cheio de urtigas. Mas hoje é um dia de você se deixar ser trabalhada pelo Espírito Santo. E como disse a música, dizer de verdade, de coração, muda-me, Senhor, mas muda-me não só no espírito, mas me muda na alma. Eu preciso ser urgentemente mudada, transformada, restaurada na minha alma. Amém? Eu não sei se vão colocar o arquivo ou não. Ah, sim, olha só. Então, o workshop de temperamento pode passar para frente. Nós somos pessoas complexas, não é? Nós temos um corpo. Quantas aqui acham que conhecem o seu próprio corpo? Levanta a mão. Ah, você conhece sim. Você sabe que roupa que não fica bem quando você está com uma barriguinha meio avantajada. Você conhece seu cabelo, você sabe se você pode tomar chuva ou não. Conhece ou não? Então, só o marido que não conhece. Eu vou dizer aqui um choque que uma mulher aqui me deu no encontro. Vou falar da Rosana. Rosana, levanta a mão, Rosana. Levanta a mão, Rosana, é ela. Ela foi para o encontro e estava recém-casada. Encontro, né, você sabe, dorme todo mundo junto.
Eu conheço a Rosana com o cabelo assim, bonitinho, esticadinho. Aí, quando ela foi dormir, eu acordo muito cedo. E eu acordei naquela noite, eu sempre acordo cedo. Eu acordei naquele encontro muito cedo, fui para o banheiro e eu tive uma visão assim, terrível. Terrível. Estava lá a Rosana com uma meia na cabeça. E assim, uma coisa, ela estava recém-casada. Aí a minha esperança, na minha pergunta, era a resposta negativa dela. Rosana, você usa essa meia com o Fernando? Quem pode imaginar a resposta? Sim! Para meu desespero. Eu falei, como tua pastora, eu te proíbo de usar essa meia do lado do teu marido. Então, cada uma conhece o cabelo que tem, cada uma conhece o corpo que tem, sabe? Todo tipo de roupa que você precisa para disfarçar ou para qualquer coisa. Você sabe aquilo que você tem, certo? Então, o corpo a gente conhece. E olha que eu não estou falando nem da parte da medicina. Eu estou falando de nós, mulheres, como nós conhecemos. Agora, eu vou repetir a pergunta. Você conhece seu corpo? Ah, então todo mundo conhece o corpo, sabe o que gosta dele, sabe o que não gosta dele, sabe que às vezes precisa pôr a franja porque a testa é grande, enfim, faz 1000 coisas, mulher faz 1000 coisas, 1000 coisas. O espírito, nós passamos grande parte da nossa vida sem conhecer a vida espiritual, a não ser que você tenha tido o privilégio, que não foi o meu caso. Eu não tive esse privilégio de nascer num lar evangélico. Eu não nasci na igreja. E eu tive toda uma caminhada em que a minha mãe se colocou em situações em que minha casa correu perigo. E ela foi atrás de tudo que você pode imaginar, Xexonoia, espiritismo, e tudo que você pode imaginar. E nós não sabíamos as consequências dessas coisas. Só depois, quando o evangelho me foi apresentado e foi apresentado para a minha família, é que nós começamos a conhecer o mundo espiritual, começamos a conhecer os benefícios, começamos a conhecer as consequências de quando eu ando com esse mundo espiritual desconhecido. Então, se eu perguntar para você, se você conhece o mundo espiritual e o que você precisa para o teu espírito, eu sei que você sabe. Você sabe que você precisa orar, jejuar, conhecer a Deus cada dia mais, conhecer a palavra de Deus. Agora, já que você conhece o teu corpo, conhece o mundo espiritual, eu pergunto, você conhece a tua alma? Você sabe quem você é? Você sabe por que você age e reage? E olha que hoje eu não estou nem falando de traumas, eu não estou nem falando de feridas, hoje eu vou tratar de característica como o cabelo. Tem pessoas que nascem com o cabelo crespo, outras nascem com o cabelo liso. Tem pessoas que nascem com um gene, já a sua genética vai te tornar propensa a ganhar peso, e outras morrem de comer e nunca vai ganhar peso. É uma questão de genética, é metabolismo. Sabe aquela família que todo mundo é magro e tem aquela outra família que todo mundo é gordo? E é isso, e você nasceu nesse meio. Agora, o temperamento é a mesma coisa, você já nasce com ele. Foi Deus que escolheu, porque Deus é um Deus de diversidade. A beleza está na diversidade. Se todo mundo aqui tivesse de azul, não teria graça nenhuma no azul. A beleza do azul é porque, para aqueles que gostam de azul, como eu gosto, ele se destaca. Eu posso preferir o azul, porque ele se destaca no meio de outras cores. Eu gosto de todas, mas entre todas eu gosto do azul. Mas eu tenho uma gama de cores para escolher. E Deus, ele colocou a diversidade. Assim, ele fez o homem, uns altos, outros baixos, alguns amarelos, asiáticos, outros com o tom de pele mais escuro, outros muito brancos, excessivamente brancos. E Deus é um Deus de diversidade. E assim também ele fez o homem com as suas características na alma. Nós temos um temperamento. E as pessoas que têm temperamentos semelhantes, logo quando eu falar algumas características, as pessoas vão se identificar umas com as outras. Ah, eu sou assim, eu também sou assim. Ah, é por isso que eu gosto da fulana para trabalhar ou para estar junto, porque ela é mais ou menos como eu. Mas você vai ver,
E no fundo, você vai ver que você se aproxima de pessoas com temperamento diferente do teu. E que você sabia que nós somos atraídos pelo oposto? E que nós sempre nos casamos com a pessoa com um temperamento completamente oposto ao nosso. Aí que mora o problema. Porque quando todo mundo, é a história da meia, o cabelo fica esticado. Mas, no tempo do namoro, talvez o Fernando não soubesse da existência da meia. Mas a partir, não sabia, não é? Tá vendo, coitado? Só depois do casamento que ele soube da existência da meia, que para aquele cabelo liso tinha um preço, a meia. Mas a mesma coisa no namoro. No namoro, todo mundo se controla. É incrível. Todo mundo se controla, mas entrou no casamento, há um descontrole total. Você se sente tão à vontade que aí o seu cônjuge vai descobrir que você é completamente diferente daquela pessoa com a qual você casou. Eu já descobri no tempo do namoro que eu era água e o meu marido era vinho, mas depois que nós casamos, eu descobri que o vinho era muito vinho e que eu era muito água. E que nós éramos muito, muito diferentes. E eu preciso, para a gente poder entender um pouquinho mais, preciso falar um pouquinho das características dos temperamentos. Eu vou entrar no sanguíneo, pode passar? Pode entrar. Aqui, o que eu coloquei aqui é que para nós sermos pessoas completas, nós precisaríamos nos conhecer muito para que a nossa habilidade, tudo estivesse em equilíbrio, para que toda a habilidade que Deus nos deu pudesse ser usada a 100%. Por isso que ele nos dá uma parábola que uns vão frutificar 30%, outros a 60%, outros a 100%. O desejo de Deus é 100%. Mas ele já conta que alguns vão viver a vida toda com 30% do que ele tinha para nós. Quantas mulheres aqui querem viver com 100% do que Deus tem para você? Então está na hora de mudar, senão você vai viver com 30% do que Deus tem para você. E aqui mostra que como nós nos conhecemos pouco, o nível de conhecimento que nós temos de nós mesmos é só 15%, todo o resto, a nossa habilidade e as nossas atitudes, elas ficam completamente prejudicadas. É um momento em que nós somos pessoas desconexas. Nós deixamos de produzir para Deus, deixamos de ser esposas felizes, deixamos de ser mães felizes, porque nós estamos completamente desconectadas, doentes. Nós estamos desequilibradas, tá? Então, pode passar. Aqui nós já falamos um pouco, pode passar para o sanguíneo. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, antes de você ler o sanguíneo, presta atenção naquilo que eu vou te falar. Deus te fez, fala, Deus me fez a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus é porque Deus é espírito e ele fez algo fantástico com o homem. Quando ele fez Adão, ele soprou sobre Adão. Adão perdeu o sopro e Jesus veio para nos devolver o sopro. E hoje nós não somos pessoas mortas. Nós, através de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, nós voltamos a ser imagem de Deus, a termos vida e vida em abundância. Essa é a imagem que nós temos de Deus. Porque quando Deus sopra sobre nós, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho força, eu tenho vida, eu tenho a fé do tipo de Deus, enfim, eu tenho conexão com o céu. Agora, onde mora a semelhança? Deus fala a verdade, você é semelhante. Não dá para ser igual, mas você é semelhante. Deus se emociona, Jesus veio para mostrar tudo que o Pai é. Então, Jesus se emocionava, ele chorava, ele ficava triste, ele se emocionava com coisa boa, ele ficava triste com as coisas tristes, ele ficava, muitas vezes, irado, o sol não se punha sobre a sua ira, mas nós vemos virando a mesa, ou falando uma palavra um pouquinho mais dura, quando era necessário, mas tudo em equilíbrio. Então, nós vemos que ele tem emoção, Deus tem emoções, ele nos fez a sua semelhança. Só que a diferença é que, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser uma pessoa perfeita, eu vou ser uma pessoa cada dia melhor.
Se eu me esforçar, vou estar andando rumo à estatura do varão perfeito. Mas o que ele quer te dizer é que ele tem uma somatória de Deus, ele tem todos os temperamentos em perfeição. E ele soprou um pouquinho sobre uma aqui, um pouquinho sobre a outra ali, e ele nos fez diferentes. E ele deu um sopro sobre... nós temos aqui 4 temperamentos, mas nós temos um quinto que eu não coloquei aí, mas eu vou falar sobre você. Nós temos o temperamento melancólico. Eu vou falar em 3 palavras para depois a gente entrar um pouquinho mais. As pessoas melancólicas são mulheres, como eu estou no meio de mulheres, são aquelas mulheres perfeccionistas, aquelas mulheres detalhistas, aquelas mulheres que veem o mínimo detalhe. Eu não consigo ver detalhe em nada, porque eu não tenho paciência para o detalhe. Eu sou mais pelo resultado do que o detalhe. Mas sabe aquelas mulheres super habilidosas, que elas enxergam... eu costumo contar aqui, que eu estudei em colégio de freira, 13 anos. E ali eu tinha uma aula, por incrível que pareça, eu tinha aula de bordado, que era o meu sacrifício, porque eu não tinha paciência nenhuma para bordar. Então, quando eu queria o resultado, eu queria acabar aquela aula horrorosa de uma vez. Então, eu fazia o meu bordado, eu não sei mais nem como chama aquilo, aquele ponto, que é um atrás do outro. Ponto o quê? Ponto atrás? Está vendo como eu gosto? Que eu nem lembro do nome. Então, o ponto atrás, aí eu fazia, sabe como é que eu fazia para acabar logo? Eu fazia grande. Aí eu ia fazendo grande. Aí, porque eu fazia grande, eu não tinha paciência, o meu ficava horroroso. E aí, quebrava a linha. E aí eu não tinha dúvida, fazia um nó de qualquer jeito, vai ficar do avesso mesmo. Aí fazia um nó, ficava um nó grande no avesso, e lá eu continuava e entregava. Eu era a primeira a entregar, entregava para a freira. Aí a freira olhava para aquela coisa horrível, virava do avesso: Pedrine, olha o teu avesso. Minha resposta para a freira: mas ninguém vai ver do avesso? Qual é o problema do avesso estar desse jeito? Isso é o colérico, entendeu? Eu queria acabar, minha meta era acabar essa aula horrível. E assim eu acabava. Não, ela me punha para fazer tudo de novo. E assim era a minha tortura. Por isso que nem bainha eu faço. Eu vou para o shopping... Olha o trauma, hein? Não superei. Eu vou para o shopping, peço para... Faz a bainha para mim, por favor, porque eu nem... De lembrar daquelas aulas que eu tinha que fazer aquelas coisas, não faço. Então, a mulher melancólica, ela põe tudo nos mínimos detalhes. Ela é tão detalhista que ela não consegue produzir. Ela fica parada no detalhe. É como se a pastora Veleda ela pedisse ali o folder e ela ficasse: mas esse rosa não está tão rosa. Eu preciso chegar no ponto ideal do rosa. E a pastora: mas o congresso é a semana que vem. Mas, pastora, eu não consegui chegar no tom exato do rosa. Não está bem, me dá mais 2 dias. E assim ela ia ficar sem folder, porque a melancólica, ela fica tão presa ao detalhe, que ela não consegue ir para frente nas coisas que ela faz. Ela fica parada para cortar cebola. A cebola dela é a mais perfeita. Mas também... todo mundo vai comer na casa dela 1h30, 2h da tarde, porque a cebola vai demorar muito para cortar a cebola. Ela tem que ser tudo do mesmo tamanho, Eu corto a cebola. Imagina como é que sai minha cebola? Mas todo mundo come a cebola. Come ou não come? E a minha comida sai rapidinho. Eu sou a jato. Mas a gente chega aos mesmos resultados? Visualmente, não. Não chegamos aos mesmos resultados. Mas, na praticidade, nós vamos chegar nos mesmos resultados. Uma mais rápido, outra mais devagar. Então, a melancólica, ela é parada nos detalhes, ela é super, hiper sensível. Qualquer coisa ofende. E aí, o marido casou com uma melancólica. E ele fala um bom dia normal. E ela já não falou bom dia direito quando a gente era namorado. Ele falava: bom dia, minha querida. Poxa, ele acordou atrasado, ele falou bom dia, mas ele não falou minha querida. Aí pronto, acabou o dia dela, porque a melancólica se ofende por tudo, absolutamente tudo. Já a fleumática é aquela pessoa que não tem oscilação.
mas também não tem reação e também não tem ação. É aquela pessoa, é a melhor pessoa do mundo para você conviver. Ela não briga, ela não reclama, ela não fala, mas ela também não age e ela também não reage. Aí você fala assim: hoje eu estou tão feliz, e você conta por que você está feliz. E você está esperando, né, que ela fique feliz. E aí você chega morrendo de chorar na frente dela. Eu estou tão triste. E ela... É a mesma reação para tudo. Ela fica calma diante de tudo. Sabe aquele marido que você casa com ele, você não sabe que ele é fleumático, e aí você queimou a luz e você fala: querido, a luz queimou. O pior do fleumático é que ele fala que ele vai fazer. Ele fala assim: tá bom, daqui a pouco. E você chega e a lâmpada continua lá. E o varal quebrado também continua. E as crianças em cima do sofá: fala alguma coisa para os teus filhos. E ele: filho, sai do sofá. Alguém aqui tem marido fleumático? A Tatiana tem. A Tatiana tem um marido hiper, super fleumático. Eu nunca vi o Leandro ter uma oscilação, nem para muita alegria, nem para muita tristeza, nem no casamento dele. Olha que eu fiz os casamentos deles. Ele estava muito feliz, mas ele não mostra que ele está muito feliz. É uma coisa assim absurda. Então, todo fleumático é assim. A mulher fleumática é assim. O sanguíneo, vamos ver. Quando você... Eu falei, não sei se vocês conhecem, eu gostaria que ela ficasse em pé, a Ana Paula Nóbrega. Ela está nos honrando aqui com a sua visita. Ela é da Igreja da Lagoinha, está reconhecendo? Então, ela que canta muito. Então, se a gente ficar junto... Fica aqui do meu lado, para as pessoas verem. Quer ver a diferença? Ela falou que ela não sabe bem o que ela é. Desde o primeiro dia eu vi que ela é igualzinho ao meu marido. Quer ver? Vamos ver algumas coisas. Eu cheguei, eu fico quietinha, eu fico no meu canto. Se a pessoa fala comigo, eu respondo. Se não fala, eu não falo. Eu fico assim nervosa até a hora de subir. Eu só consigo me sentir à vontade aqui porque Deus faz um milagre. Mas lá embaixo eu fico nervosa, eu fico intimidada. Eu não sei onde eu ponho a mão. Eu não sei o que eu faço, entendeu? Ela não, ela se sente à vontade em todos os ambientes, igualzinho meu marido. Quer ver? Eu vou te mostrar, apresentar uma sanguínea aqui, que é colérica também, mas é uma sanguínea. Ontem ela estava passando mal. E ela estava lá na igreja, cantando, cantando, cantando. Você pensa que eu ia falar o que ela falou de púlpito? Ela falou: gente, olha, eu estava com um piriri. Você acha que eu ia falar isso? Não, que eu ia... Se eu viesse a falar, eu ia morrer de vergonha. Porque eu sou toda tímida, sem graça. Ela é super igual ao meu marido. Outro dia ele foi para o púlpito e falou que ele estava passando mal e que estava assado. Gente, isso é sanguíneo. Então, prazer, sanguínea. Você é sanguínea. E o sanguíneo é assim, é risonho, é simpático. Fala, não tem dificuldade de falar nada, de nada. Desde as coisas mais particulares deles até as coisas mais sérias. Eu contei algumas coisas deles aqui. O sanguíneo, ele é uma pessoa, você, mulher, sanguínea, você é uma pessoa que você tira de letra as adversidades, você faz piada de tudo, você acha engraçado tudo. Então eu vou ter que dar o exemplo do que aconteceu comigo nessa manhã com meu marido sanguíneo, porque Deus me colocou na prova. Você acredita que o meu marido sanguíneo, ele é síndico do prédio? Você tem noção o que é um desastre de um sanguíneo síndico? Porque o sanguíneo é desorganizado. O sanguíneo é esquecido. O sanguíneo, ele não é de propósito, ele é assim. A vida é uma festa. Para a sanguínea, a vida sempre é uma festa. E para o meu marido, a vida é uma festa. Então, ele acordou feliz e contente, porque amanhã é o aniversário dele, ele levou um monte, levou 70 homens para Xerém.
E ele estava muito feliz com tudo isso. Aí eu abro o chuveiro, não tinha um pingo de água. Eu falei assim, síndico, qual é o problema com a água? Porque ele joga todas as responsabilidades de síndico em cima de mim. Porque eu sou organizada, eu lembro de tudo. Só que ele esqueceu de me comunicar que ele conversou com o zelador. E ele não conversou com quem realmente atua como síndica, que sou eu. Então, a colérica... Tá. Então, a colérica organizada, né, ela tem facilidade de ver todas as tarefas do prédio. Aí, quando eu perguntei, síndico, qual é o problema com a água? Ué, e você ligou o chuveiro direito? Com certeza. Assim como a pia. Aí ele falou assim, mas eu coloquei o aviso. Eu falei, não, você pediu para eu digitar. E nós teríamos 2 dias para economizar água, porque a caixa d'água estava com tinha que ser reparada, e que nós deveríamos tomar banho, tudo com moderação, mas podia tomar banho. Está escrito lá no aviso, tomar banho não demorado, não lavar muita roupa, tudo isso eu escrevi, coloquei lá, mas agora não tem para tomar banho, para escovar o dente. Qual é o problema? Eu esqueci de dizer que no sábado vai ficar até 2 horas da tarde. Certo! Você está indo para Xerém e todo mundo que bater aqui na minha porta, porque não tem água para beber, não tem água para tomar banho, eu vou falar, o meu marido esqueceu de dizer para você que você deveria ter a garrafa de água e etc e tal. Então, aí ele brincando comigo, Naira, vai para um hotel. Eu falei, sabe o que eu vou falar? Todo mundo que bater a campainha aqui em casa, eu vou falar, o síndico está dando de graça uma noite no hotel. Então, hoje, eu estou falando tudo isso para vocês rindo, porque hoje, com a maturidade, conhecendo o temperamento dele e o meu temperamento, eu consigo trazer tudo isso na brincadeira. Então, eu me divirto, aí eu chamo o senhor síndico, brinco com o hotel, brinco com isso. Mas você tem noção, no começo do casamento, como é que isso foi? A colérica aqui não admitia esse tipo de coisa. Então, ao invés de eu rir e me divertir, pergunta para elas na hora do almoço. A gente riu o tempo todo da situação da água, do síndico, eu escovando meu dente com a água que eu saí para comprar. Eu saí para comprar 2 garrafões de água, assim como o meu prédio todo. Então, eu constrangida com as pessoas que tinham saído para comprar, mas eu rindo, tentando rir. Então, hoje eu faço isso. Mas isso era para ter destruído o meu casamento, porque são conflitos que vão desgastando no dia a dia. Porque a vida é uma festa para ele, e para mim é o contrário, a vida é uma responsabilidade, eu não relaxo. Eu também estou errada, mas eu não relaxo. Tudo é muito sério, muito certo, muito esquematizado, muito enquadrado, muito organizado. Uma vez o Jonas ele falou assim, como que você quer que o Tiago, nosso filho, ele tenha diálogo com você se você quer ser general com ele 24 horas por dia? Eu consegui aprender a relaxar com ele. Então, o que aconteceu no casamento? Eu consegui aprender algumas características deles e assimilar no meu colérico, radical, enérgico, organizado demais. Eu consegui trazer algumas características dele e consegui introduzir poucas. Algumas bem pouquinhas nele, como sanguíneo. Algumas para que ele não marcasse 4 jantares ao mesmo dia, na mesma hora. O sanguíneo é assim, ele aceita tudo de todo mundo, todos os convites e marca tudo com todo mundo. Então, eu tinha que dar desculpa sempre para 3 pessoas, porque o meu marido tinha marcado 4 jantares em 4 lugares diferentes, com 4 pessoas diferentes. Hoje, como é que eu contornei essa situação?
Todo mundo na igreja sabe que precisa conferir comigo. Pastora, é isso mesmo? O jantar é quinta-feira na minha casa? Aí eu falo, na sua casa, quinta-feira. Então a igreja já aprendeu a se defender desse lado sanguíneo do meu marido, né? É claro que os novos convertidos sempre vão cair em alguma armadilha, mas é por aí que a gente vai levando. E nós temos o sanguíneo, já falei do colérico. Quando estava falando do sanguíneo, eu falei um pouco do colérico. Só em linhas gerais, porque nós vamos falar mais. Em linhas gerais, eu quero que levante a mão quem mas assim, suas características principais, tá? Aquilo que você mais é na vida. Que você é uma pessoa muito desinibida, gosta de conversar com todo mundo como a minha nora. A minha nora é assim, ela é sanguínea, igualzinho meu marido. Ela conversa com todo mundo, ela faz amizade com todo mundo. É uma pessoa que ela é simpática com todo mundo, tem facilidade para falar, fala muito, fala muito, fala muito. Então, quantas aqui se encaixam com o sanguíneo? Levanta a mão. Sanguíneas, desorganizadas, né? Começa um monte de coisa e não termina nada. Começa em inglês, academia, tudo. A vida é um início de muitas coisas e término de pouquíssimas, não é? Então, quantas aqui têm sensibilidade à flor da pele? Ama um detalhe. Como a pastora Fernanda. Levanta a mão, pastora Fernanda. Pastora Fernanda ama um detalhe. Ela enxerga. Imagina só, eu tenho um rapaz que faz as artes da igreja e teve um momento que eu fiz as campanhas dos nomes de Deus. Eu, colérica, eu via o resultado. Bonito, estou vendo. Eu acho que eu já li tudo. Eu li Jeová, palavra, eu não lembro o quê. Eu vi ali, lindo, maravilhoso. Está aprovado. Pronto, aprovado, está no site, imprimiu, fez tudo. Aí a pastora Fernanda, está faltando um A. Sério? Aonde que está faltando A, Fernanda? Está faltando um A. Eu não vi. O Marcelo também não viu, mas ela vê. Entendeu? Então, são os detalhes, mas também tem uma super sensibilidade. É uma pessoa mais amuada, mas é uma tendência para ser mais quietinha, triste. E quantas são aqui se enquadram com o melancólico? O quê? Não tem detalhista nessa igreja? Geralmente são pessoas como a pastora Veleda, que eu vi que toca um bom piano. São pessoas que têm um lado artístico muito forte. Ela tem um lado, ou para música, ou para qualquer expressão de arte. Por isso que é tão difícil lidar com levitas, porque tem um grande número de levitas melancólicos. Eles têm uma grande sensibilidade para receber de Deus, mas também essa sensibilidade, quando ela chega aqui no mundo cruel, machuca muito. Por isso que os músicos, né, os nossos levitas, nós temos tantos problemas no meio deles, porque foi Deus que deu essa hipersensibilidade para eles. E se eles não fossem tão detalhistas, eles não conseguiriam captar tanto de Deus, tanto a nível de música, de teatro, de dança. Mas isso tem um preço também. Quando vem para o mundo aqui terreno, aí as coisas ficam difíceis. Quantas aqui são fleumáticas? Lembra? Aquela que é calma o tempo todo, ela é estável o tempo todo. Você nunca vê gritando, mas você nunca vê também morrendo de chorar. Quantas aqui são fleumáticas? Levanta a mão. Eu acho que aqui tem um monte que não sabe o que é. E quantas... Faltou o quê? Colérica. Colérica. Vamos lá, eu não falei de colérica, eu falei pouquinho de colérica. Colérica. Quer olhar para uma pessoa colérica? Olha para mim. O colérico, como eu disse, ele gosta de resultado, mas ele não tem... Se ele não for tratado pelo Espírito Santo, ele não tem muito tato com as pessoas, não. Ele fala de uma forma... Porque ele quer o resultado, então ele fala de uma forma, às vezes, bruta. Ele fala de uma forma sincera demais. Sabe aquele excesso de sinceridade? Esse é o colérico. Ele fala muitas vezes aquilo que está na cabeça dele em prol do resultado. Ele faz isso. Ou ele faz como... hoje de manhã eu me diverti ainda com a água.
Então, no desespero da água, eu estava com meu neto estudando. E estava lá, minha nora Marcela, lá na casa dela, às voltas com o café da manhã, com o grupo da Ana Nóbrega. Ela gosta dessas coisas, ela gosta de conversar, gosta de gente. Falei, então você vai, eu fico aqui estudando com o Mário, você vai lá, que você é dinâmica para isso. Aí veio a notícia da água. Só que lá na casa da Marcela, às vezes o telefone não pega. Então eu telefonei para a minha secretária, Isabela. Isabela, você está na rua? Tô. Você pode fazer um favor para mim? Claro. Aí, só que a Isabela, ela é muito engraçada. Deus me deu a secretária assim, sob encomenda, sanguínea também. Então, eu sei que o que eu peço para ela, ela vai esquecer no meio do caminho. Então, que ela vai falar assim, e rindo, sempre está rindo. Ah, vou, faço sim. Ah, eu vou. Será que você podia pegar umas garrafinhas de água aqui para minha casa, enquanto eu estou aqui estudando com o Mário, que a Marcela está lá no café da manhã? Claro! Passou 5, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu falei, Marcela, eu não falei para a Isabela, que eu já estava pedindo para a Marcela também. Marcela, será que você pode trazer na volta a água? Aí a Marcela perguntou, a Marcela já me conhecendo, você já pediu para mais alguém? Eu falei, por acaso pedi para a Isabela, mas como eu tenho certeza que ela não vai trazer, você pode trazer? Aí ela começou a rir, e aí ela trouxe. Aí depois eu só para conferir, Isabela, e a água? Você sabe que eu esquecia. Tá vendo? Então o colérico é assim, para se certificar das coisas, ele pede a mesma coisa para 3 pessoas. Só que aí, acontece que as 3 pessoas podem fazer a mesma coisa. E as pessoas vão ficar ofendidas e chateadas com você. Isso vive acontecendo comigo, eu me domino. Mas muitas vezes acontece ainda comigo. O pessoal mesmo do congresso, né, Lu? Pastora, pede para uma só. Falei, se fizer na hora, eu peço para uma só. É a pressa do resultado. E é isso, o colérico, ele tem mas ele também não tem muita sensibilidade com as pessoas. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Todo temperamento, você vai ver, tem o lado bom e tem o lado ruim. O que você tem que descobrir nessa tarde? Qual é o seu temperamento? E qual é o lado ruim? Porque geralmente nós estamos do lado do avesso. E o que é ruim é que está predominando. E o que é ruim, que você precisa deixar o Espírito Santo atuar, para você ficar com 100% do teu temperamento tratado, trabalhado por Deus, e ser uma melancólica, que é uma bênção, uma fleumática, que é uma bênção. E eu nem falei do 5º temperamento, que é a supina. Esse é um temperamento mais raro, mas você tem aí na sua apostila. A supina é aquela pessoa que é serva o tempo todo. Você conta com ela para tudo. Uma pessoa está doente, lá ela está. Uma pessoa está no hospital, é essa que está ali. Aconteceu uma calamidade no Rio de Janeiro e aqui a igreja, os pastores colocam como uma central de socorro. É ela que vai estar aqui nessa central de socorro. Precisa fazer assistência social, é ela que está ali. Mas ela também tem um probleminha quando o temperamento dela não é tratado. Ela gosta de servir, de ser útil o tempo todo para a sociedade, para os filhos. Tem pouca vaidade, é uma pessoa que tem pouquíssima vaidade, mas ela tem um problema grave. Ela, às vezes, negligencia a sua própria casa para fazer isso. Então, ela fica o dia inteiro na igreja, fazendo tudo o que precisa, mas ela não dá atenção para a sua casa. Então, geralmente, as pessoas supinas, elas se entregam demais às causas sociais, às causas da igreja, às causas dos amigos, às causas da família, e é um desastre quando ela casa, porque ela vai se envolver no problema do irmão, da irmã, do pai, da mãe, vai ficar na casa da mãe até que tudo esteja resolvido e a casa dela fica negligenciada. E é aí que começam os grandes conflitos do casamento. Porque é aquela pessoa que casa, aí você fala, é porque não é bem resolvida. Não, é o temperamento mesmo, é a pessoa que quer resolver todos os problemas de todo mundo, menos da família dela, a família, a célula principal dela. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, supina, porque eu dei um pouco que uma acabada com a supina, mas a supina é a pessoa mais maravilhosa que tem. Mas só tem esse problema de negligenciar a sua própria casa. Vocês vão se identificar, nós vamos ter oficinas, mas eu quero falar um pouquinho mais
com um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses temperamentos e falar de algumas mulheres da Bíblia para podermos nos identificar. E também porque você vai ver nas oficinas, quando chega no casamento, quando chega no ministério, se você conhece o teu temperamento, você não vai se colocar numa situação em que vai ser contrária ao teu temperamento. Como é que você vai querer trabalhar na secretaria da igreja, lidando com papéis, lidando com listagem de membros, se você é uma pessoa sanguínea e que você vai ficar distraída no telefone 80% do tempo? Mas você vai estar justificando para os teus pastores que você está fazendo alguma coisa para a igreja, até vai. Mas você não é esperado de você ficar pendurada no telefone, é esperado que você faça a listagem de membros da igreja. Então, o sanguíneo não dê tarefas assim, tarefas em que ele vai ficar isolado. A sanguínea não pode ficar isolada, ela e o papel. A sanguínea tem que ficar atendendo o público. E aqui na igreja, a sanguínea, ela precisa estar trabalhando, lidando com as famílias, com as mulheres, conversando, cuidando. É a mesma coisa que você colocar, então, uma colérica para tratar, para cuidar de um departamento, tipo assim, vai tratar de um departamento infantil, ela vai acabar com todas as professoras. Vai arrasar com todas. Mas você não está vendo? Isso aqui está escrito, eu já dei o treinamento, você entendeu? O treinamento já foi dado. É você que não entende. Eu não sei quando é que você vai entender isso. E você não está vendo as crianças do jeito que estão? Então, ela vai dar ordem o tempo todo. E ela vai dar uma ordem muito bruta o tempo todo. Eu estou falando de pessoas não tratadas, mas mesmo quando tratada, a colérica não é o ideal para estar tratando com uma área tão delicada como a área infantil. Ela precisa ser uma área de mais ação. Porque o colérico, ele precisa de ação. Ela é movida por ação. Ela é movida por desafios. É a mesma coisa, por exemplo, a Lu. Ela ama ação, ama desafio. Aí eu falei, vai lá com o Congresso de Mulheres. Aí pronto. Olha, foi uma beleza. Enquanto tem ação, eu já estou preocupada. Já estou pondo outras ações para ela, porque ela já está ficando muito livre. Aí já começa a ficar solta. Já começa, às vezes, a mente a delirar. Então é melhor colocar numa ação. Uma coisa de frente. O Congresso do ano que vem já está muito longe, precisa pôr uma ação maior para ela, mais perto. Então, o colérico é movido por desafios, por ações. Você sabe que eu gosto de desafio. Quando o Jonas fala assim, eu quero que você pregue sobre tal coisa. Aí eu deliro. Uma coisa que eu nunca vi na vida, uma coisa que eu nunca imaginei. Quando ele começou, há muitos anos atrás, ele falou assim para mim, quarta-feira eu vou te dar culto de cura interior. Eu nunca preguei, nunca falei sobre restauração da alma, de cura interior. Ele falou assim, vou te dar um desafio. Esse desafio me tirou a noite, mas num bom sentido, noite de sono. Comecei a buscar Deus. De repente, Deus começou a falar comigo, e Deus falou assim, cada semana eu vou colocar uma pessoa da Bíblia no divã, e eu vou te guiar por aí. Olha, foram os melhores anos da minha vida. Foram 3 anos que Deus me colocou e as pessoas, e Ele ia colocando as pessoas, ia me dando as pessoas, e eu nunca tinha visto por esse lado. Então, quando o Jonas me vê meio inquieta, aí ele vai, desafio, aí ele já sabe, aí ele me põe um grande desafio, e aí eu vou atrás do desafio. Mas eu queria que agora a gente visse, pode ir para frente, um pouquinho mais para frente. Assim, os temperamentos, eles podem ser divididos, assim como nós chamamos de colérico, de fleumático. Você vai identificar, são os mesmos. Por exemplo, a melancólica é uma pessoa paciente. Ela tem paciência para ver detalhes, ela tem paciência para ouvir. Por exemplo, você que vai para a oficina com a pastora Fernanda, é a melhor pessoa para gabinete. Gente, ela tem uma paciência para ouvir 2, 3 horas. O que acontece comigo? Eu atendo. E eu amo vidas. Mas eu não tenho paciência para ouvir, porque eu gosto de tudo resumido, tudo compactado. Eu vou ajudando a pessoa. E então? E aí? Entendeu? E eu ajudo a pessoa. E eu sei que quando eu ajudo, às vezes eu estou atropelando um pouquinho.
E eu nunca vou esquecer um caso que esse aqui ficou como um must para mim, da minha inabilidade. E por isso que quando eu sento para conversar com alguém, eu já fico, lembra, temperamento trabalhado, respira fundo, paciência, não olha para o relógio, não atropela, não tenta encurtar as frases, eu vou ali, vou me dominando, né? Mas teve uma pessoa que muitos anos atrás, ela entrou no gabinete e ela começou a falar, e eu comecei a suar frio, gente, eu começo a suar frio. Aí eu comecei a suar frio porque eu fiquei nervosa, porque eu tinha que ir para um hospital. E ela falou meia hora, e eu tentando, e aí? Mas ela, não, mas eu ainda não te contei da minha infância. Tá, mas o problema é, e aí? O problema eu sabia que era o marido, né? Aí, e aí então? Mas e aí? Mas você ainda não ouviu isso, tá? Aí passou uma hora, eu comecei literalmente, era um compromisso. A pessoa, sabe aquele tipo, era CTI, eu precisava estar lá naquele horário. E eu falei assim, teve uma hora que angustiada, eu falei, eu vou precisar, já tinha dado quase uma hora, olha, de verdade, eu quero te atender, mas eu vou ter que ir para o CTI. Não, só mais um minutinho. E aí, eu tomei uma atitude radical. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Eu conto com vergonha isso. Mas como foi a pior besteira, foi quando Deus começou a me consertar. No meu desespero, o que você faz para mostrar que você está com pressa para uma pessoa? Eu abri minha bolsa, peguei a chave do carro. Eu fiquei com a chave do carro na mão. Aí, não funcionou. Eu falei, meu Jesus, eu vou perder, eu preciso ir lá. E eu falando, de verdade, olha, eu vou marcar outro dia com você, eu vou precisar, essa pessoa, eu preciso ir no CTI. Aí quando não adiantou nada, eu estava tão desesperada, porque colérica é meta, eu preciso ir para o CTI. Ela não quer chegar no ponto. Eu vou para o CTI. Agora eu vou que vou. Eu levantei, desliguei o ar-condicionado e falei, querida, eu tenho que ir. Puxa, eu fiz aquela pessoa, olha, com vergonha que eu falo, chorar. Ela foi lá para a secretária da igreja. A pastora não tem paciência. A pastora não ouviu a minha história. Aí, a menina falou assim, era a Lídia naquele tempo. A Lídia falou, olha, até que ela bateu o recorde. Mas ela me apressou. E aí eu falei, Jonas, olha, foi o dia mais catastrófico do meu ministério. Eu fui reprovada por Deus, porque eu cheguei atrasada no CTI e não consegui nada. Nem atendi a pessoa. Então eu acho que eu não nasci para isso. Deus pode ter me chamado para pregar, Deus pode ter me chamado para cuidar de vidas, mas para escutar longas histórias, eu não nasci para isso. Aí eu entrei em crise, chorei. Aí Deus começou a mostrar que eu posso não ser a pessoa mais paciente do mundo, mas que eu poderia ser treinada pelo Espírito Santo, que eu poderia ter mais paciência, que eu poderia ter o fruto do Espírito dentro da minha impaciência, que eu poderia pedir ajuda extra nesse ponto que eu sou tão deficiente. Eu precisaria de dose não cêntupla de Deus, de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade. Eu não tinha nenhum tipo de longanimidade. E aí que eu vi o quanto eu podia ser uma pessoa que tinha unção, mas eu estava sendo reprovada por Deus no temperamento que Ele me deu, porque eu não estava deixando o Espírito Santo trabalhar. Eu nunca vou ser uma pessoa tão paciente quanto um melancólico, mas eu posso ser mais paciente do que eu sou. Eu me conformava com as minhas desculpas dos meus defeitos. Eu não consigo ouvir ninguém mais do que meia hora. Mas só que Deus disse, se você quer me seguir, pegue a sua cruz. Essa cruz é pesada. A cruz, não dos pecados, porque Ele levou. Não das maldições, porque Ele levou. Mas a cruz da minha carne, sendo vencida todos os dias, essa é a pior que tem. Porque o diabo é fácil, você fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, a minha carne impaciente, Naira, impaciente, essa eu preciso, eu não posso. E aí Deus começou a lidar comigo. Quando você entra no avião e você vai para Israel, ou você tem que ir para o Japão,
Dá para você apressar o piloto? Não dá. Você é impaciente do mesmo jeito. Você está angustiada lá dentro do avião, mas você não tem que esperar. Então, por que você não faz a mesma coisa com uma vida preciosa que está na tua frente? Ela é preciosa. Você se domina num avião. Por que você não se domina na frente de uma pessoa? Então, é por aí que eu comecei a ver como eu era feia. E como eu precisava e preciso ser tratada todos os dias por Deus. Porque o teu temperamento, o lado positivo e o lado negativo, o lado positivo precisa ser ressaltado. O lado negativo precisa ser trabalhado todos os dias, porque assim como um alcoólatra, que tem nas suas células algo que sempre, se ele sentir o cheiro do álcool, já vai ativar alguma coisa nele. Eu sei que eu, como colérica, eu tenho no meu interior algo que sempre vai ativar a minha impaciência. Sempre. Sempre vai ativar a minha impaciência. Então, por exemplo, ainda a história da água. E lá está o homem trabalhando no maior sossego, e na caixa d'água, e de repente eu comecei a apressar o homem. Eu não contei a pior da história. E eu comecei a apressar o homem. Olha, as pessoas estão aqui, tocando toda hora na minha porta. Vê aí, vai rápido. E aí, daqui a pouco, o homem sumiu. E o homem sumiu e falaram, o homem sumiu. Eu, não, o homem sumiu. E o Jonas enxerei e o homem sumiu. E aí falaram assim, não, ele desceu para comer. Eu falei, chama ele para comer na minha casa. Tá vendo? Porque aí, a impaciente, mas aí o que eu fiz com a minha impaciência? Dominei minha impaciência, porque quando ele chegou para comer na minha casa, eu não apressei. Eu não fiquei de cara emburrada. Ele tem direito ao almoço dele, eu só gentilmente acelerei, ao invés dele sair para ir comer em outro lugar, ele estava comendo gentilmente na minha casa, tá vendo? Então, eu dominei a minha impaciência, não cobrei porque ele é trabalhador e ele é digno do descanso, mas uma colérica já diria, não dá para comer um sanduíche não dá para fazer aqui no local mesmo. Então, eu dominei, consegui ser benigna, paciente, sorridente, e deixar o homem em paz, e parei de cobrar o homem, deixei ele no ritmo, e curiosidade, ainda estava sem água quando eu saí da minha casa, tá bom? Então, se você está curioso, esse problema foi resolvido, tá vendo? E eu estou brincando com o assunto, coisa que eu não conseguiria em outros tempos. Então, o paciente dominante, o colérico, ele gosta de dominar. Nós temos, você vai dizer assim, pastor, eu estou me identificando com um monte de coisa. Escreve aí no teu papel 3 áreas que você tem que tomar cuidado na sua vida, tem que perceber na sua vida. Área de controle. Área de controle. Área de afeto. E a área de inclusão. Controle, afeto e inclusão. Controle, afeto e inclusão. Todos os 5 temperamentos, você vai ver que tem temperamentos que têm uma tendência para controlar as pessoas e outros se deixam ser controlados numa boa. Por exemplo, o sanguíneo gosta de dominar onde ele chega. Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de falar mais alto, não para se exibir, é o jeito dele. Ele gosta de falar alto, ele tem sempre 800 mil histórias para contar. E todas elas são muito divertidas, então é muito fácil dele dominar o ambiente. Ele domina na casa dele, ele é falante, e eu descanso nisso, porque como eu não sou falante, eu descanso nessa parte do meu marido. Quando ele chega, ele fala, ele fala por mim, ele fala por ele fala pelos outros. Então, ele é falante. Então, o sanguíneo, ele tem uma tendência a dominar, mas o colérico, ele tem uma tendência também a dominar. Ele domina nas tarefas, nos trabalhos. Então, aí ele vai dominar, e a mulher, se não tomar cuidado, vai dominar o marido. E aí você vai quebrar um princípio bíblico. E você vai ter uma tendência a dominar filho, a dominar marido, a dominar na igreja. Você vai querer dominar, domínio. A colérica, ela é puro domínio. Ela é o domínio em pessoa. Sempre está certa. É a dona da verdade. Essa é a colérica, né? Alguém conhece alguma colérica aqui?
Ah, então a sanguínea e a colérica gostam de dominar. Enquanto que a fleumática, ela lida numa boa com um marido dominante, com qualquer pessoa que domine, ela não está nem aí. Ela não se importa com isso. A melancólica, ela também não tem dificuldade de uma pessoa que domine sobre ela, a despeito dela se ofender. Ela não tem problema. Então, agora a supina odeia o controle. Ela se submete também com muita facilidade. Então, nós temos a área do domínio. É uma tendência que você tem em você mesmo de dominar ou ser dominado. Isso já fala de liderança. As pessoas que têm uma tendência a dominar, elas sempre vão estar atuando com muita facilidade em papéis de liderança, porque ela tem, isso algo que Deus deu para ela, um carisma que Deus deu para o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico. Por isso são pessoas que, geralmente, o sanguíneo ele vai se dar muito bem como pastor, porque conversa com todo mundo, gosta de viver em reuniões, em jantar, e gosta de conversar com as pessoas, ele é simpático. Então, geralmente, colérico e sanguíneo, ele vai estar sempre no domínio também na vida profissional. Tá? Agora, analítico é o melancólico. O melancólico analisa tanto, que não sai da análise, muitas vezes. Analisa. Não, para eu me envolver na igreja, primeiro eu vou analisar. Eu vou ver. Eu vou perceber. E assim é com tudo na vida. Primeiro analisa as pessoas, analisa o ambiente, analisa os professores, analisa todas as coisas para depois decidir o trabalho a ser feito. E aí nunca sai o trabalho, quando vai para a faculdade, quando vai... Enfim, fica só vendo todas as possibilidades e não consegue tomar uma decisão de tantas possibilidades que analisa. E você vê aqui o extrovertido... Tem temperamento que tem uma tendência a ser extrovertido e outros introvertidos. Extrovertido sempre vai ser o sanguíneo, né? O melancólico vai ser sempre mais introvertido. O fleumático, ele é neutro. Ele não é nem introvertido, nem extrovertido. E já o colérico, ele é também extrovertido. Você fala, e você? Por quê? Eu coloquei 3 áreas. Eu falei que eu sou tímida. Eu falei que eu sou introvertida. Mas eu sou colérica no meu lado ministerial. E aí que entra as 3 áreas. Você pode ter um temperamento dominante no controle. No controle... Então, como ministério, você é colérico. É o meu caso. No ministério, quando eu subo no púlpito, eu aparento. Aí as pessoas têm, às vezes, alguma decepção comigo, porque no púlpito eu pareço uma pessoa que fala, mas quando eu desço, eu não sou a pessoa que fala. Porque aí eu estou, sabe o que eu estou aí embaixo? Eu estou na minha área de inclusão. O que é a minha área de inclusão? A minha área de inclusão é o meu relacionamento social. Socialmente eu sou tímida. Socialmente eu sou introvertida. Então é como que uma pessoa, parece que são 2 pessoas. Aqui em cima eu sou uma pessoa. É o quê? É um teatro? É hipócrita? Não. É porque na sociedade eu sou assim. Eu sou assim. Se eu chegar, a pastora que consegue falar para 1.000 ou para 2.000, ou para 20, mas aqui, no púlpito, pode ter até 5 pessoas aqui. Mas se você me colocar essas mesmas 5 pessoas num aniversário, na tua casa, se você me pedir para orar, eu vou ser a pessoa mais introvertida, vai ser a oração mais sem graça que você já ouviu na tua vida, de tão tímida que eu fiquei, porque você me chamou para orar no aniversário do teu filho, do teu marido ou teu. Eu sou um fracasso para qualquer coisa social. Teve uma festa que eu nunca vou esquecer, de um membro em que o Jonas, vocês já estão conhecendo demais meu marido, né?
em que o Jonas foi chamado porque um membro tinha sido assaltado. Nunca vou esquecer, era na festa do aniversário do Nildo, do filho do Nildo. E aí o Nildo ficou fazendo pressão no Jonas. Pastor, nós queremos que você dê uma palavra, que você ore. Vai muita gente que não é cristão e nós queremos que sejam evangelizados. E o Jonas, tudo bem, o Jonas tire de letra. Ele foi chamado e aí eu já era fim da festa, eu comecei a entrar em pânico. Não vai. Não, mas eu tenho que ir socorrer. Eu falei, mas quem vai orar? Ué, você? Não. Mas o Júlio está aí. Júlio é marido da pastora Madelon. Levanta a mão, pastora Madelon. Aí ficou a calamidade. Eu não sei, a Madelon não estava lá, porque se a Madelon ela é extrovertida. Mas a Madelon não estava lá, estava eu e o Júlio. E aí o Júlio, eu falei, Júlio, é você que vai orar. Mas nunca aqui nesse ambiente. E o Júlio não é introvertido, mas tem coisa que ele é. Aí ele falou assim, nunca aqui. E o Nildo falou que ele quer evangelismo. Não, é você, pastora. Não, é você, Júlio. Não, é você, pastora. Aí veio o Nildo. Qual dos dois vai orar? Ela. Aí, o que aconteceu? Nós, de uma forma muito ridícula, os dois saímos da festa para falar lá fora. É você, não é você, é você, não é você. Gente, sabe o que aconteceu? Glória a Deus, o Jonas chegou. Então, é por aí que você vê que absurdo. Que absurdo é esse? De eu conseguir falar no púlpito? De eu conseguir dirigir grupo em Israel? Que absurdo é esse? De eu trabalhar com libertação, expulsar demônio e não conseguir orar numa festa de aniversário. Sociedade me inibe. Eu sou inibida socialmente. Então, socialmente, e também os meus relacionamentos com as pessoas, eu descobri que eu sou melancólica. Eu me ofendo. Parece que não. Mas se as pessoas observarem bem, elas nunca talvez tenham observado o quanto eu me ofendo com facilidade. E o quanto eu preciso que Deus trabalhe para que isso não surta uma destruição. Eu me ofendo às vezes com... eu vou confessar uma coisa, eu não gosto de festa porque eu sou tímida. Mas também eu não gosto que esqueça do meu aniversário. Que incoerência é essa? Aí eu atormento tanto elas, porque eu não quero festa e não quero mesmo, que as pessoas não sabem o que fazem. Se cumprimenta, se não cumprimenta, se fala, se não fala. E aí eu começo a ficar assim, ninguém me ligou. Mas você aterroriza, dizendo que não quer festa. E aí não te ligaram, porque não sabe se você quer que liga, se não quer que não liga. Mas ligar não tem nada a ver. Eu só não gosto de festa. Agora eu vou confessar, por que eu não gosto de festa? O dono da festa tem que fazer o quê? Conversar com todo mundo. E isso me faz mal. Eu começo a suar. Eu não sei chegar na mesa, de mesa em mesa. Eu fico vermelha. Eu não gosto. Eu tenho vergonha. Não é que eu não gosto das pessoas, eu tenho vergonha. E é um terror para mim. Então, como toda festa é um martírio, eu não gosto de festa. A minha festa, eu não gosto. Eu gosto de fazer festa para o meu marido, mas porque ele gosta de festa, mas eu não gosto da minha festa. Então, que incoerência é essa que uma colérica, que não tem problema para trabalhar, que não tem problema para falar em público, tem problema numa vida social tão assim, ela é melancólica socialmente. Deu para entender? Introvertida, tendência a se ofender facilmente. Agora, em inclusão, em afeto, isso é inclusão. Em afeto, é o que eu sou com o meu cônjuge, com as pessoas mais íntimas, com a minha família. E aí, com a sua família, eu tiro o que eu sou com a minha família. Com a minha família, eu oscilo entre ter uma tendência colérica e fleumática. Porque, às vezes, eu teria que tomar uma atitude e eu deixo. E eu fico, às vezes, calma no momento que eu não deveria ficar calma. É o meu fleumatismo dentro do meu ambiente familiar,
Mas eu também tenho minha tendência colérica. Por isso que você fala, mas eu tenho todos os temperamentos. Não, você tem que saber que você tem 3 áreas de atuação na tua vida principais. Vou repetir. Afeto é o que você é com a sua família. A inclusão é o que você é intelectualmente, eu não tinha falado, intelectualmente e com a sociedade, seus relacionamentos sociais. E você tem a tua área de controle, que é onde você é a tua área profissional e ministerial. É aí que você vai ver qual é o temperamento que na tua área ministerial e a tua área profissional, qual é o que predomina para você poder lidar melhor com ele. Pode então passar? Esses são os nossos perfis. Sanguíneo. Então, nós já falamos muito de sanguíneo. Eu queria falar de uma mulher. Eu vou ler mais algumas características do sanguíneo. Mas eu queria falar de uma mulher da Bíblia sanguínea. Sabe quem é uma mulher sanguínea na Bíblia? Alguém pode identificar uma mulher sanguínea na Bíblia? Alguém? Raquel. Raquel. Como que você identifica Raquel? Primeiro, um homem, Pedro. Fala o que não deve, não pensa. O sanguíneo, geralmente, ele fala, depois ele pensa. Ele é de impulso. Jesus, ele falou assim, e aí, você... Jesus, ele falou assim, e aí, Pedro, aliás, Pedro falou assim para Jesus, olha, por ti eu morro, eu vou até a cruz. Foi o primeiro a dar no pé. Então, o sanguíneo é assim, ele promete coisas que nem ele sabe que ele não vai conseguir prometer, vai conseguir cumprir. Ele não é que ele é falso, é que ele quer realmente ser daquele jeito, mas ele é impulsivo. É uma pessoa muito impulsiva, muito inconstante também, e uma tendência a ser muito desorganizado. Coisas boas, muito simpático, muito falante, muito fácil, se arrepende. Do mesmo jeito que ele faz coisa errada, ele tem uma facilidade para se arrepender e consertar os seus erros muito fáceis. Ele tem uma característica muito linda, o perdão. Ele perdoa, ele esquece. A pessoa fez algo horrível com ele. Daqui 3 segundos, ele consegue ser o mesmo com a pessoa. O sanguíneo tem uma tendência muito forte. Ele tem uma facilidade muito fácil de perdoar. Essas são as coisas bonitas do sanguíneo. A alegria dele é uma coisa contagiante. É muito gostoso você conviver. Ele alegra um ambiente. Ele alegra uma casa. Realmente, ele diverte. Até com as coisas erradas que ele faz, você se diverte com o sanguíneo. Só com a desorganização dele que a gente realmente deixa a gente fora do sério. E aí, como que eu sei que Raquel era uma pessoa sanguínea? Porque você encontra Raquel, ela era uma mulher que ela tinha uma atividade que não era muito normal para uma mulher. Quem lembra qual era a atividade profissional de Raquel? Ela era pastora, e ela era uma pastora que falava com as pessoas, ela era simpática, ela falou numa boa com Jacó, já levou Jacó para a casa dela, porque o colérico ele não é fácil assim de amizade, igual Raquel. E você vê que Raquel, ela fazia as coisas e depois pensava. Quando ela queria ter filho, e pega a escrava, e briga por mandágora, e pega ídolo do pai. O sanguíneo é impulsivo. Então, você vê que Raquel, quando o sanguíneo não é controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode morrer precocemente, ministerialmente, a nível de família. Ela não tinha que ter morrido tão jovem. Ela era a esposa mais amada, ela tinha tudo para ter um casamento muito bom. Gente, ela não teve qualquer filho, não. Ela teve os filhos. E que filhos que ela teve. Mas ela pôde usufruir os filhos que ela teve? Não pôde. Ela nem viu o que José se tornou. Então, Raquel, ela encurtou os planos de Deus, porque ela não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse nos defeitos do temperamento dela. Na parte feia, na parte bonita, Deus queria ressaltar. Deus quer fazer, sabe o que com você, mulher? Os pontos fracos, Ele quer fortalecer. E aquilo que é ruim, Ele quer tirar, eliminar ou minimizar. Minimizando já ajuda muito. Minimizando a minha impaciência já ajuda muito. Minimizando a minha timidez já ajuda muito. Agora eu estou num outro desafio. Então, temporariamente,
eu estou ajudando meu marido na igreja da Barra da Tijuca. E aí, quando eu me deparei, a pastora Débora está aqui de testemunha. Eu me deparei com uma situação nova ali. O primeiro dia, eu nem falei com ela, que foi um choque. Eu falei, e aqui? Por um tempo, eu estou aqui sem o Jonas. O Jonas é a minha boca, eu estava igual Moisés. O Jonas é a minha boca. O Jonas é que fala com as pessoas. Ele puxa assunto, não é que fala, eu falo também. Só que ele puxa assunto. Eu não sei puxar assunto. Então o Jonas puxa assunto. O Jonas, que é o pastor sorridente. Sabe, para mim é muito cômodo ter um marido sanguíneo tão simpático, porque eu vou no vácuo dele. Aí ele já riu tudo, eu só vou atrás. Ele já abraçou tudo, eu só vou atrás. Ele já falou tudo, eu só vou atrás. Eu vou no vácuo. Eu vou no vácuo. Então é muito fácil. Quando eu cheguei lá na Barra, eu falei, sou eu. Eu tenho que falar. Eu tenho que sorrir, e não hipocritamente. Eu tenho que, eu já sei, Senhor, o Senhor criou uma armadilha para mim, para trabalhar isso em mim, não é? O Senhor criou uma armadilha. Não falei com Jonas, não partilhei isso com a pastora Débora, e eu ia todo domingo no meu carro dizendo, Senhor, me ajuda. Eu quero ser, porque as pessoas sabem quando você é forçado. Eu quero a alegria que vem do Espírito. Eu não tenho essa alegria assim como Jonas. Eu não tenho essa espontaneidade do Jonas. Eu não dou gargalhada. Eu sei que lá na Barra ninguém vai ver gargalhadas, mas eu quero transmitir a tua alegria, não só seriedade. Eu tenho a tendência a ser séria. Então eu quero a tua alegria, a tua simpatia. Eu quero, Senhor, ser mansa, muito mansa com as pessoas. Eu quero puxar assunto com as pessoas. Aí eu comecei a criar uma estratégia. Vou chegar 1 hora antes, vou puxar assunto com as pessoas. Comecei a chegar 1 hora antes, e aí eu comecei a puxar assunto com um. Eu falei, deu certo. Aí eu puxava assunto com o outro. Comecei a me animar. E, de repente, eu comecei a me sentir bem. E eu comecei a ver que era possível Deus trabalhar no meu temperamento. E, ministerialmente, eu estou num desafio. Lá eu falo. Agora já não é tão difícil como no início. Agora eu chego e já olho no olho, já falando, já cumprimentando, já sorrindo. Aí teve uma pessoa que falou assim para o Jonas, e o Jonas não sabia, porque eu queria que ficasse, era uma aliança entre eu e Deus. Deus, eu quero essa transformação, mas é entre eu e o Senhor. Aí o Jonas falou assim, Naira, o que é que está acontecendo? Eu falei, por quê? Ué, uma pessoa me telefonou que você está irreconhecível lá na Barra. Eu falei, sério? E falou o quê? Que você está falando. E falou o quê? Que você está mais sorridente. Aí depois, na outra semana, aí depois ele falou assim, Naira, eu estou preocupado com você. Eu falei, por quê? 2 pessoas diferentes me telefonaram para falar que você está diferente, que você está sorridente, que você está falante. Eu falei, legal, é Deus trabalhando. Aí eu contei tudo para ele, eu falei, eu coloquei isso diante de Deus. Eu sei que Deus me colocou numa armadilha ali na Barra. Então, eu sei que ministerialmente eu posso ser diferente, assim como familiarmente eu tenho prestado atenção naquilo que eu preciso melhorar. Querida, você não sabe a satisfação que é você ficar um pouquinho mais parecida com Jesus. É muito bom. É muito fácil a gente justificar os nossos defeitos, os nossos erros, mas é tão bom a gente ficar parecido com Jesus. É uma satisfação. Venci minha carne, venci o mal. Satanás não vai contar mais com esse meu ponto fraco para me derrubar. Ele não vai mais colocar uma pedra no meio do meu caminho. E por falar em pedra, eu queria que você escutasse algo que eu achei muito engraçado. Eu coloquei numa outra apostila, não está na tua, mas eu quero ler a história de uma pedra e de todos os temperamentos. É bem pequenininha. Era uma vez um menino que tinha o que se costuma chamar... Ah, não, desculpa, é a outra. Essa é uma outra história. Espera aí, essa história está no outro coração. Aqui. Leve, destemido e garboso, o sanguíneo. Quem é o sanguíneo? Então eu vou pôr no feminino. Leve, destemida e garbosa, a sanguínea salta por sobre a pedra, e se nela tropeça, ela pouco se importa. A sanguínea não vai se importar com a pedra. Com irritação, mas agora já é outra, hein? A sanguínea
veio uma pedra. E o que aconteceu com a sanguínea? Chutei, não tem nada demais. Com irritação, chuta a pedra de lado, a vigorosa colérica, dá um pontapé naquela pedra como só ela. Seus olhos faiscantes se alegram porque a pedra foi para longe e desapareceu do lado dela. E eu ainda não cheguei nos outros, mas eu quero dizer que a pedra, às vezes, é o teu marido. Não estou falando que marido é pedra de tropeço, querido. Mas eu digo que quem mora com você todos os dias, às vezes, naquele dia, vocês dois se chocaram em alguma situação. A sanguínea, ela vai, isso não foi nada. E ela tinha que prestar atenção, porque ele está sinalizando que as coisas não estão bem. A colérica, quando os dois vão e tem um choque e precisa ser resolvido, ela resolve a coisa no grito. Ela resolve a coisa, ela põe um ponto final na situação do jeito dela, chutando. Agora, vamos ver. Agora, a fleumática, ao chegar a fleumática, ela para e fala, pedra, se você não sair do caminho, tudo bem, eu dou a volta. Essa é a fleumática. Já a melancólica, ela vai ficar parada em frente à pedra. Só eu tenho uma pedra. Ninguém tem uma pedra tão grande quanto a minha. Que vida horrível. Só eu e ninguém liga. Cadê ninguém para me ajudar com essa pedra? A melancólica. E aí? Quem é melancólica agora, que entendeu um pouco melhor? Está com vergonha de falar que é melancólica. Não tem uma melancólica nessa igreja. Quem é melancólica? Levanta a mão. Quem é colérica? Chuta a pedra. Quem é fleumática e conversa com a pedra? E quem é sanguíneo e não liga para a pedra? Então... todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Entendeu? Porque nós teríamos que pegar a pedra e tirar a pedra com a mão. E existe a pedra, mas ela teria que ser tratada, não pode supervalorizar, não pode chutar, não pode ignorar, não pode simplesmente dizer, você pode continuar aí no teu lugar. Então, todos nós, o que eu quero te dizer é que até aqui, eu tenho falado muitos pontos negativos, porque é mais fácil eu falar dos negativos, dos pontos negativos, dos temperamentos, porque você está aí com uma lista linda dos teus pontos positivos. Mas eu não estou aqui para te colocar lá em cima, eu estou aqui para que você veja aquilo que não está bom e você permitir que Deus trabalhe em você. Por isso que eu estou tanto dando ênfase ao lado feio de todos os temperamentos. Eu não estou expondo nenhum. Eu estou falando que todos os temperamentos têm o lado direito e o lado do avesso. E nós precisamos escolher andar do lado direito. E se você pegar o fruto do Espírito, tudo que Deus fala, ali tem conselho para todo temperamento. Quem que precisa de todos os temperamentos? Quem mais precisa de autocontrole? A fleumática precisa de autocontrole? Ela já tem demais. A fleumática precisa até dosar. Ela precisa se equilibrar de vez em quando. Porque ela é muito, muito estável. Então, quem que tem problema com autocontrole? Vamos, gente. Qual é o temperamento que tem problema com autocontrole? A colérica e a sanguínea. Então você tem que pôr aquela lista do fruto do Espírito. Senhor, eu preciso ter autocontrole. Quem que tem problema com mansidão? Que temperamento é? O colérico tem que ter ali na porta da geladeira. Tem que colocar, Senhor, eu preciso aprender contigo a ser mansa, falar mais baixo, falar melhor, mais delicado, não ser uma metralhadora que sai matando filho, marido, empregada, pastor, amiga, ela sai matando todo mundo. Ela é uma metralhadora colérica. E assim, se nós pegarmos cada um
dos aspectos do fruto do Espírito, nós vamos entender aonde nós precisamos ser trabalhadas como temperamento. Mas eu quero agora dizer para você, pode pôr para frente, o sanguíneo, olha aqui, a extrovertida, ela gosta de pessoas, ela gosta de ser livre, não põe trabalho de escritório para a sanguínea. Ela gosta de ser intuitiva, é simpática, amiga, fala muito, é confiável, é persuasiva, é carismática, age por impulso, muito impulso, mas muito impulso. Você sabe quem mais tem problema de peso? A sanguínea. Ela tem um impulso descontrolado para o doce, para tudo, para tudo. Ela tem um impulso para a geladeira. Então, ela é impulsiva com tudo. Mas é carismática, muito carismática. Ela é autoconfiante, mas também gosta de se autopromover, gosta de se elogiar. É entusiasta, muito entusiasmada e encoraja todo mundo. Tá? Pode trocar. Então, mas olha o lado negativo dela. Nós já falamos algumas coisas. Deixa eu ver o que a gente não falou ainda. Indisciplinada, já falei. Emocionalmente instável, ela é também. Improdutível, porque esquece tudo, marca tudo com todo mundo e é por aí. Egocêntrica, porque às vezes fala tanto que não vê que o outro quer falar. Então, o mundo gira muito em torno dela mesma. É exagerada. Ai, como é exagerado. Aí, por exemplo, meu marido, todo mundo já sabe, quando ele fala um número, ele está pondo lá na estratosfera. Então, ele fala 2.000 pessoas, ele estava querendo dizer, na verdade, 1.000. Então, você sempre diminui o que ele fala pela metade, que dá certo. Aí você consegue entender os números dele. Então, é exagerado. É rancoroso, mas ele tem raiva rápido, mas ele também esquece rápido. E é impossível, nós já falamos. O que é bom, nós já falamos. Colérico, eu já falei. Nós temos, na Bíblia, uma mulher colérica. Nós estávamos falando ali na sala da pastora. Um homem colérico, eu digo Paulo. Paulo era a insensibilidade em pessoa até metade do seu ministério. Ele passou a ser mais amoroso depois. Mas ele, sabe, se João Marcos, ele desistiu da viagem, nunca mais quero te ver na frente, porque você é um fraco. O colérico, ele tem muita dificuldade de respeitar o ritmo das pessoas. Ele não consegue lidar com ninguém que seja mais devagar do que ele. Como ele é muito rápido naquilo que ele faz, ele não tolera. Por exemplo, como o colérico ele é muito determinado em tudo aquilo que ele faz, ele não tolera desculpas bobas. Por exemplo, eu fiz 5 cirurgias no meu pé. E nas 5 eu não me ausentei da igreja em momento algum. Todas aqui sabem. Eu preguei com gesso, e não era só o gesso. Foram 3, em cada uma das cirurgias, foram 3 meses sem pôr o pé, com pés alternados, sem pôr o pé no chão. Eu entrava na igreja com o Jonas me punha que nem saco de batata, aqui no ombro dele, tinha a rampa, e eu falava, me põe aí, eu quero subir. Eu subia a rampa, não é? E descia do mesmo jeito, me punha um monte de cadeira, e eu pregava aqui com as cadeiras, assim, me empilhavam 10 cadeiras aqui, eu subia e pregava sentada. E aí o colérico, porque ele é muito determinado, ele tem muita dificuldade de ouvir que a pessoa faltou porque estava com gripe. Então, o colérico, ele tem dificuldade com isso. Então, uma mulher colérica na Bíblia, mas aí, do lado bom, a gente estava conversando agora, é Ruth. Ela estava no meio do caos. Ela estava no meio do caos, certo? Mas ela conseguiu, no meio do caos, continuar a trabalhar. A sogra já era mais melancólica. Noemi era melancólica, mas Ruth não, determinada. Ela foi à frente, ela foi adiante. Então, pode ir só para a gente, porque a gente já está terminando. Já terminamos, né? Só vou dar o exemplo de 2 mulheres. Pode ir para frente. Você tem isso na tua apostila, nós já falamos. Pode ir ao... O que o colérico precisa buscar de Deus, ela é uma pessoa desprovida, muitas vezes, de emoção.
pela determinação, ela fica fria muitas vezes. É uma pessoa que é autossuficiente, gosta de ser independente. Ela é, muitas vezes, irônica. E eu, assim, infelizmente, a ironia, tinha uma pessoa que justamente para cá, eu estava contando isso para Ana Paula, ela falou assim: pastor, eu não vou poder te acompanhar porque é aniversário da minha prima. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, aí eu fui irônica. Da prima, né? Tá bom, da prima. Aí eu completei a frase. O colérico às vezes não consegue, depois eu pedi perdão. Você quer saber, eu pedi perdão. Mas eu falei assim, e quando Jesus voltar, ele vai te encontrar no aniversário da prima. Entendeu? Por quê? Porque é difícil para o colérico que é determinado lidar com esse tipo de coisa, aniversário da prima. E é uma coisa para Deus. Para mim não cabe na minha cabeça o aniversário da prima com deixar a coisa de Deus de lado. Coisas que não combinam comigo. Então, é uma pessoa irritável, às vezes sarcástica, mas esse é o lado ruim que precisa ser trabalhado. O lado bom é que eu aprendi a pedir desculpa e depois tentar não fazer mais na próxima. Pode mudar? A melancólica, uma mulher melancólica na Bíblia. Quem pode me dizer uma mulher melancólica na Bíblia? Acabei de falar. Noemi. Ai, eu amarga morrerei, amarga fiquei, amarga morrerei. Chega lá em Belém, tem tudo para prosperar, para ser renovada por Deus, aí fica trancada em casa. Quem foi trabalhar foi Ruth. Então essa é a melancólica. E por último, eu queria mostrar assim uma supina na Bíblia. Alguém pode me dizer uma supina na Bíblia? Dorcas, ela fazia tudo para todo mundo, ela amava servir. Eliezer, um homem, é o servo de Abraão, ele se deu, ele foi buscar uma noiva para Isaac, ele amava servir, ele é o servo de Abraão o tempo todo. E faltou quem? Fleumática. Deixa eu ver uma mulher, porque um homem fleumático na Bíblia é Barnabé, né? Então, é um pacificador. É uma pessoa que conseguiu ficar bem, ele conseguiu ficar bem com Paulo, conseguiu ficar bem com Marcos. Ele geralmente é uma pessoa muito pacificadora, uma pessoa que não vai se destacar muito, mas ele é muito pacificador. Mas uma mulher melancólica, uma mulher fleumática, Esther é a melhor. Não, mulher de Ló, ela é descontroladamente sanguínea, hemorrágica. Agora, um bom exemplo realmente é Esther. Ela não tinha atitude, ela era uma mulher de Deus, era uma mulher posicionada, uma mulher de guerra. Mas para ela entrar na guerra, o fleumático ele entra no tranco, assim. Então, Deus teve que falar, o primo teve que falar uma palavra assim: olha, se você não fizer, Deus levanta outro. Tá, eu vou. Demorou a entrar no tranco e pegar. E eu queria que nesse momento você ficasse em pé. Mulheres de Deus, mulheres lindas. Somos a noiva de Cristo. E Jesus nos deu um desafio. Subir. Ele vem buscar uma noiva. Que tipo de noiva? Sem mácula. Que mais? Sem ruga. Totalmente preparada. Limpa. E o que ele diz é uma noiva que se atavia a si mesmo. Que se prepara. Noiva tem que se preparar. Todas vocês são lindas, com o temperamento que Deus te deu. Sanguínea, você é linda com a tua alegria, com a tua espontaneidade. Colérica, você é linda com a tua energia. Você é linda com a sua atitude. Ai do mundo sem as coléricas. Ai do mundo sem a risada das sanguíneas, sem a simpatia das sanguíneas. Ai do mundo sem os detalhes da melancólica, sem a sensibilidade da melancólica, porque a melancólica ela tem a capacidade de chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem.
ela tem muita sensibilidade, ela tem um coração igualzinho de Jesus em relação a sentimentos. Jesus é detalhista. Aliás, Jesus era colérico, Jesus era alegre, sanguíneo. Jesus, ele era melancólico, ele era fleumático, ele tinha uma mansidão fora do comum, mas tudo em equilíbrio. Nós não vemos nenhum lado negativo de todos os temperamentos, porque Jesus, ele tinha todos os temperamentos e perfeito, perfeito. E ele diz: eu dei um pouquinho de mim para você. Fleumática, você é linda com a tua calma. Você é linda com a tua mansidão. Você também é muito, muito linda. Eu falei, deixei de falar de alguém, a sanguínea, a colérica, a supina. O seu serviço é essencial. O que seria do mundo sem o teu serviço? O que seria de uma igreja sem as supinas? O que seria dos hospitais sem as supinas? O que seria da prisão sem as supinas? São as supinas que amam fazer isso. Todas vocês são lindas, todas nós somos bonitas. Nós podemos ficar mais bonitas, mais preparadas para Cristo. Nós vivemos numa geração em que Deus quer derramar uma unção sobre as mulheres, e Ele disse isso. A falange de mulheres é numerosa, e a falange fala de um exército que vai trazer a restituição para essa geração. Nós somos mulheres com voz profética nessa geração. Você tem voz profética. Deus te chamou para ser um instrumento dele no meio da tua família, no meio da igreja, no meio da sociedade. Mas nós precisamos buscar restauração de coração. Nós precisamos abandonar aos cuidados do Espírito Santo agora aquele campo todo cheio de ortiga, sem sebe. Olha só, o ano da sebe de Deus. Deixa Deus agora colocar proteção no seu temperamento, colocar em ordem o teu temperamento. Deixa Ele colocar agora sementes de mansidão em você, colérica. Deixa Ele colocar sementes, sabe, de atitude em você, fleumática. Deixa Ele colocar perseverança em você, sanguínea. Deixa Ele colocar sementes novas. Deixa Ele tirar o coração de teimosia e trazer um coração de carne para a sua vida. Põe a mão no teu coração. E eu clamo, Senhor, neste momento, que a tua glória, a tua unção, Senhor, que quebra o jugo, a tua unção, Senhor, que cura, a tua unção, Senhor, que transforma, possa ser derramada sobre o coração dessas lindas mulheres, transformando-as, Senhor, em mulheres fortes para ti, cheias do teu Santo Espírito, mulheres com o fruto do Espírito, em nome de Jesus, mulheres transformadas, mulheres restauradas, mulheres com casamento, Senhor, em equilíbrio, mulheres com a vida profissional, Senhor, em ordem, mulheres com o seu chamado, o chamado que o Senhor mesmo deu de acordo com o temperamento delas, Senhor, que respondam 100% ao seu chamado. Oh, Senhor, toca agora, toca na alma, restaura a alma, é o que eu clamo em nome de Jesus. Eu queria nesse momento chamar a Ana Paula, ela vai cantar. E eu queria também, enquanto ela estiver cantando, ela vai cantar uma música que fala de transformação. Eu queria que, se você realmente quer ser transformada, vem aqui para frente. Vem aqui para frente para receber essa unção que nós acabamos de orar por você. Amém? Renova-me.
mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Ainda nessa busca, aleluia, aleluia. Eu quero cantar ainda sobre você uma canção que fala sobre esse desejo de querermos mais do Senhor. Certamente quando nós nos vimos assim tão distante do padrão que o Senhor estabeleceu para nós, para aquilo que Ele sonhou para nós, é porque nós estamos longe dEle. Não nos parecemos mais com Ele, como Ele gostaria que a gente se parecesse. Eu vou cantar uma canção que o Senhor me deu, se chama Mais. E que venha mais da alegria do Senhor, mais do jeito dEle de olhar, mais do jeito dEle de falar, mais da alegria, mais da santidade, da humildade dEle sobre cada uma de nós. E que enquanto eu cantar essa canção, você receba, seja impresso no seu espírito, no seu temperamento, seja temperado com aquilo que está faltando. Mais do Senhor, mais. Mais do teu olhar, mais do teu falar, deixa-me ficar prostrada diante de ti. Mais da tua vida, da tua companhia, da tua alegria, é tudo que eu quero de ti. Tenho mais de 1000 razões pra te amar, mais de 1000 razões pra te desejar. Mais de ti. Mais de ti. Jesus, eu não te deixarei, prosseguirei em conhecer-te mais, mais de ti, mais santidade, mais intimidade, mais humildade. Eu quero aprender mais de ti. Não é sacrifício, não é desperdício ficar horas e horas prostrada diante de ti. Tenho mais de 1000 razões pra te amar, mais de 1000 razões pra te desejar. Mais de ti. Mais de ti. Oh, Jesus, eu não
ó Senhor, queremos mais de ti. Amém, Jesus. Mais de ti. Fala para sua amiga do lado. Recebe mais de Deus nessa tarde. A pastora Veleda vai dividir. Eu queria chamar as pastoras aqui à frente que vieram nos ajudar para dividir as oficinas. Você vai ser dividida agora em oficinas conforme o teu temperamento. Tá? Então vem aqui à frente, pastoras, rapidinho aqui em cima. Mulheres, vocês podem voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Querida, você está sentindo a presença do Senhor? Você pode se assentar ainda um pouquinho. Que coisa gostosa, né? O Senhor já está trabalhando, nos mostrando, nos despertando. E agora que nós vamos para as oficinas, é que realmente vamos ser trabalhadas pelas pastoras lindas que estão hoje aqui conosco. E nós vamos fazer o seguinte: a Elaine, ela vai dividir, vai ajudar aqui a divisão. Mas antes da divisão, eu quero só falar uma coisinha para vocês. Nós estamos, a cantina está funcionando. Então, a cantina vai estar funcionando, mas eu gostaria que ninguém fosse, né? Não sei que se estiver muito faminta mesmo, muita fome. Você pode ir na cantina, mas de preferência, não vá na cantina. E a lojinha também não vai estar funcionando agora, para que a gente não perca tempo e possa aproveitar a oficina, que vai ser 1 hora, tá bom? Aí depois vai ter um intervalo bom. Esse intervalo aí tá pequenininho no folder. Nós vamos dar um pouquinho mais de tempo, uma meia hora, para você ir no banheiro, comer na cantina, visitar, comprar lá na lojinha. E depois nós vamos retornar aqui para finalizar. Então, minha irmã, agora vamos ver como é que vai ser, né, Elaine? Aí, você é o quê, Elaine? A gente é um pouquinho de cada um, né? Olha, se o apóstolo tivesse aqui... Mas como sou eu? Sou o quê? Uma melancólica misturada com colérica. Márcia me conhece também, né? Uma mistura aí. A gente vai devagar. Mas vamos ver, então... a Elaine vai conduzir. O que você se encaixar, você vai estar na oficina. Vai ficar só de pé ou levantar a mão? Elaine, então faz aí. Eu sei que às vezes a gente se encaixa em várias, né? Mas não vai dar pra gente ir em todas ao mesmo tempo. Então, aonde, como a pastora Naira falou, onde você se sentiu mais forte, nós temos que dividir pelo número de pessoas que cabem em cada sala. Então vamos lá. Exatamente, isso, pois é, isso que eu estou falando. Às vezes a gente fica em dúvida em qual está, mas aquele que prevalecer mais, né, que você sentiu que prevaleceu mais. Então fica de pé as coléricas. Espera aí que eu vou pedir alguém para contar. Fica de pé. Na apostila tem um teste que a pastora Naira está falando. Só que você não vai fazer esse teste agora. Quando você chegar em casa, você vai confirmar melhor. Mas, por enquanto...
Pode sentar. Fleumática. Fica de pé, fleumática. Pode sentar. As melancólicas. Pode sentar também, melancólica. Agora, sanguínea. Olha o barulho da sanguínea. Sentiram, né? Dá-lhe sanguínea, isso aí. Pode sentar, sanguínea. Supina. Não é possível, só tem uma supina? A minha filha está contando você, mãe. A minha filha está contando que sou eu. Só tem uma supina? 2, 3. Então fica em pé aí, supina. A irmã Nária, a pastora Nária está falando aqui que realmente são poucas mesmo. As supinas são bem menos, né? Fala um pouquinho aqui, pastor. Supinas são pessoas que às vezes até elas são tão é raro. Os cientistas eles viram que tinha um número pequeno de pessoas que não se encaixava, que faltava alguma coisa para encaixar, e eles conseguiram descobrir as características dos supinas. Mas numa igreja, se você tiver 5 supinas é muito. Eles são realmente poucos, mas eles fazem trabalho por muitos. Mas são poucos. Eles estão sempre metidos, por exemplo, se ele não estiver dentro da igreja, ele vai estar naqueles socorristas, ele vai estar sempre em alguma coisa voluntária, vai sempre amar assistência social, mas não são muitos, são poucos mesmo, é isso mesmo, tá certo. Então vamos lá. Então vamos começar com a supina. Já que são um grupo menor, elas vão para a sala 202 com a pastora Débora. Cadê a pastora Débora? E com a recepcionista Sheila. Então podem vir que elas já vão estar acompanhando vocês. Pastora Débora com a Sheila. Supina, vem. Na sala 202, tá? É 8 horas. Agora eu tenho que olhar aqui, né? Mas você quer... Qual? Então 20... Então 20 eu vou mandar lá para cima também. Pode mandar. Para a sala 204. Então, colérico. Colérica, desculpa. Temperamento são as coléricas. As coléricas vão estar com a pastora Tatiane e com a recepcionista Ilma na nossa sala aqui ao lado do IBCA Kid. Desculpa, é pastora Tatiane e Rosana. Pastora Rosana e pastora Tatiane. Essa é o pessoal da onde? Colérico? Ah, os extrovertidos vão ficar aqui dentro.
Ganhamos de geral. Agora falta. A sanguínea vai ficar aqui. Falta só essas duas. Essas duas eu vou botar na tua sala aqui. Que é melancólica. Nossa. Melancólica. Vem cá. Vai ficar aqui dentro, gente? Melancólica na sala. Melancólica na sala 200. Na sala 204. Agora as melancólicas vão para a sala do 204.